Vamos dar continuidade, a gente está falando, né, dos 48 Kinyanei Torá. Então, alguém me perguntou só, não sei se ficou claro para todo mundo, o que significa o conceito de Kinyanei Torá. Kinyan é uma aquisição. Então, os Kinyanei Torá são todas as ferramentas que ajudam a gente a adquirir Torá de verdade. A gente tem uma Torá que vai ficar com a gente para o resto da vida e, principalmente, uma Torá que é uma Torá correta. Existem muitos desvios da Torá, a gente, infelizmente, tem muitas vertentes, né, do judaísmo e que a gente conhece toda a parte... Boa tarde. A gente conhece toda a parte do reformismo, né, infelizmente, que hoje em dia está tendo uma força muito grande em todos os países do mundo. Então, a gente tem que adquirir uma Torá verdadeira, né? Uma Torá que está conectada com a mesma Torá que foi entregue por Hashem para Moshe Rabbeinu, que foi transmitido, né, para todos os sábios. E essa Torá, Baruch Hashem, a gente tem ela completamente intacta até os nossos dias, uma transmissão que não teve interrupção dos nossos sábios. Então, Baruch Hashem, a gente está tentando ver, né, quais as ferramentas que a gente precisa desenvolver na vida e, como a gente já está ressaltando em todas as aulas, para ter Torá, também a pessoa, antes de ter Torá, está escrito Derech Eretz Kadma Torá. O Derech Eretz, ele vem até antes mesmo da Torá. O que é o Derech Eretz? O bom comportamento, como uma pessoa vai se comportar em relação ao seu próximo. Isso tem que vir até antes da Torá. Quer dizer, se a gente quiser ter o mérito de receber de Hashem uma Torá, e uma Torá que vai ficar com a gente para o resto da vida, antes de tudo, a gente, Bezrat Hashem, tem que se trabalhar muito para conseguir realmente a gente se comportar em relação às outras pessoas, né? A Ben Adam Lechaveró, da gente com os nossos companheiros, com o próximo, com a mesma rigorosidade que a gente se comporta Ben Adam Lamakom, da gente com o Criador do mundo. Se a gente não tem equilíbrio no que a gente faz, se a gente, infelizmente, acaba dando muito peso só para o nosso relacionamento com Hashem e a gente não consegue criar um relacionamento verdadeiro também com as pessoas, isso também vai estragar, de certa maneira, a nossa Torá e a gente nunca vai conseguir chegar nos níveis que a gente deveria chegar. Então, esses são os Kinyanei Torá, as formas, as ferramentas para a gente poder adquirir uma Torá verdadeira. A gente parou no número 24, hoje a gente vai ver já o número 25 dos 48. O número 25, ele tem muito a ver com um traço, né, que a gente muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente precisa desenvolver, que é a emuná. A emuná é, na verdade, a base do Yehudi. A emuná é o que dá para a gente sustentação nas épocas que a gente passa por testes, na época que a gente passa por dificuldades na vida e também quando são dificuldades particulares, quando são dificuldades, às vezes, que atingem todo o povo judeu. Então, a gente precisa, Bezrat Hashem, trabalhar muito na nossa emuná, na nossa confiança em Hashem. E o número 25 é a Sameach Bechelko, a pessoa que ele está contente com o que ele tem. Mas como que a pessoa vai conseguir estar contente com o que ele tem se Deus colocou dentro da gente uma força que é a inveja? Então, olha que interessante, o Talmud, ele fala para a gente que se não fosse por causa da inveja, a pessoa não ia conseguir, não ia trabalhar, a pessoa não ia querer casar, a pessoa não ia construir uma casa para ela, a pessoa não ia plantar um vinhedo. Quer dizer, a inveja, ela tem um lado. Deus naturalizou a inveja porque ela é importante. Então, por que Deus colocou a inveja e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa ferramenta chamada a Samer Bechelko? A pessoa tem que ficar feliz com o que ela tem na vida. Então, o que isso tem a ver com o estudo da Torá, da pessoa crescer, como usar isso como uma ferramenta de crescimento espiritual? Então, o ponto básico dessa ferramenta, quando a pessoa ela está feliz com o que ela tem
e ela não está o tempo inteiro sonhando que ela quer ter mais, ela precisa ter mais. Quer dizer, a gente muitas vezes coloca na cabeça que a gente precisa ter alguma coisa. Eu não estou falando que o judaísmo é contra a pessoa ter coisas. A pessoa está escrito, por exemplo, o Rabi Yehuda Nassi, ele era o Nassi do povo, ele era como se fosse o presidente, né, a pessoa mais importante de Am Israel. Ele foi o responsável por colocar no papel todas as Mishnayot que até a geração dele eram transmitidas só oralmente. E, ao mesmo tempo, o Rabi Yehuda Nassi era um homem muito rico. Então, ele tinha uma casa luxuosa, ele tinha uma mesa com muita comida. Está escrito que o Rabi Yehuda Nassi, antes de falecer, ele levantou os 10 dedos para o Shamayim. E ele falou, Deus, você é testemunha que nem esse dedinho aqui eu tive proveito do mundo material. Então, peraí, morando numa casa bonita, com uma mesa cheia, como não teve proveito do mundo material? A resposta é, ele tinha muita claridade para que ele usava o mundo material. O que ele quis dizer? Que ele não teve proveito do mundo material, ele não teve proveito próprio, quer dizer, nada do que ele tinha era para o seu próprio proveito, tudo ele conseguia canalizar para que fosse um uso lechem shamayim, um uso para cumprir a vontade de Deus como um nascido povo. Ele precisava ter uma casa bonita, ele precisava ter uma mesa farta, mas ele não tinha pela honra dele, ele tinha tudo isso pela honra do Criador do mundo. Então, a gente tem que tentar chegar nesse nível de se samer berelko. Por quê? Porque se a pessoa não está contente com o que ele tem na vida, então ele vai querer trabalhar cada vez mais, nada vai estar suficiente para ele, sempre ele precisa de mais alguma coisa é fundamental para ele e, infelizmente, ele vai abandonar os tempos que ele poderia estar estudando de Torá e vai acabar dedicando a vida dele para quê? Para trabalhar, para juntar dinheiro, para juntar bens, para juntar posses para ele. Por quê? Porque ele precisa disso. Então, quanto mais a pessoa ela conseguir se desapegar, e de novo, ninguém está falando que no judaísmo a gente tem que fazer um voto de pobreza, mas sim a gente tem que ser desapegado dos prazeres do mundo material. Tem um vídeo interessante que 2 pessoas fizeram, chamado Minimalista, e fizeram disso até uma série, e são pessoas que estão viajando pelo mundo inteiro para ensinar para as pessoas que quanto mais você se desapegar do mundo material e como que funciona isso, você entender que você não depende do mundo material para a tua felicidade, então que você vai ser muito mais feliz. E eles conseguiram realmente ter casas muito minimalistas, muito simples, com o mínimo realmente do que a gente precisa. A gente precisa ter um celular com 250 funções que a gente usa 2 delas. Mas a gente precisa ter aquele celular que é o mais caro de todos, para talvez o ladrão que acaba assaltando na rua, ele vai ter mais proveito que a gente, mas a gente precisa ter o melhor e a gente precisa ter aquilo. E no fundo a gente vê que a gente usa muito pouco do que a gente tem, e a gente acaba tendo até uma compulsão da gente comprar as coisas, da gente querer ter as coisas. Então, aqui a gente, na aula passada, que a gente falou da Parashat Shavua, acabou não dando tempo de falar isso, mas tem muito a ver com esse conceito. A gente falou na Parashat da semana passada sobre o Nazir. Quem é o Nazir? Qualquer Yehudi, homem ou mulher, ele pode fazer um voto que ele quer se abster por algum tempo da vida dele, por no mínimo 30 de alguns tipos específicos de prazer. Ele não pode beber vinho e nem consumir nenhum derivado de uva, ele não pode cortar o cabelo, quer dizer, não pode cuidar da aparência física dele e não pode se impurificar com os mortos. Então, isso tudo é uma maneira que a pessoa ela encontrava para momentaneamente se desconectar do mundo material e depois que ele conectar, ele conseguir conectar num nível muito mais elevado espiritualmente. Então, esse é o conceito do Nazir. Mas o que chama muita atenção é que o Nazir, quando ele termina esse voto dele, então o mínimo, a gente falou, 30 dias. Vamos dar um exemplo, alguém que recebeu o voto do Nazir por 30 dias, ele cumpriu o voto dele, cola kavod. Quando termina, ele tem que trazer um korban. Que tipo de korban que ele tem que trazer? Um sacrifício, korban hatat. O nome do korban já indica qual é a natureza desse korban.
Hatat vem da palavra het. Então, um dos korbanot que as pessoas ofereciam é quando elas faziam alguns tipos específicos de transgressões e que, para ter uma limpeza espiritual, ele tem que oferecer um korban. Quer dizer que o Nazir, mesmo que ele não quebrou o voto dele, quando ele termina esse tempo, ele tem que oferecer um korban hatat. A pergunta é qual o erro que o Nazir fez? E a resposta que os nossos sábios trazem é que esse Nazir, como ele causou sofrimentos para si mesmo, ele causou sofrimentos para ele, quando ele se absteve de prazeres do mundo material, então agora ele está tendo que trazer um korban porque é considerado uma transgressão esse sofrimento que ele causou para ele mesmo. Mas, se a gente procurar nas alahot do Ramban, o Nachmanides, o Ramban ele fala o seguinte, que um Talmid Chacham, uma pessoa, um grande sábio de Torá, alguém que está conectado muito forte com a espiritualidade, que o ideal para a vida dele é uma vida de prishut. Prishut é a pessoa se desconectar do mundo material, a pessoa conseguir viver com o mínimo possível. Então, peraí, tem uma contradição. Se o Nazir ele tem que trazer um korban hatat, significa que, de certa maneira, Hashem está considerando que ele fez uma coisa errada, quer dizer, tem alguma falha na atitude do Nazir, dele ter se causado esse sofrimento. Então, o Rashi explica como ele se causou um sofrimento por se abster do mundo material, então ele tem que trazer um korban hatat. O Ramban não leu essa explicação do Rashi, o Ramban não viu esse pasuk, que o Nazir tem que trazer um korban hatat. Por que ele fala que o ideal é a pessoa, ela, principalmente alguém que é um Talmid Chacham, a pessoa viver em prishut, ele viver separado, ele conseguir se abster o máximo que ele puder do mundo material. Então, a resposta, o Rav Yohanan Zweig, ele traz uma resposta genial. Ele fala o seguinte, que quando uma pessoa, como um Nazir, quer dizer, uma pessoa comum, ela se abstém dos prazeres do mundo material, isso causa para ela um sofrimento muito grande. Então, por mais que é um sofrimento necessário, ele precisa passar por esse processo, porque ele está sentindo que ele está muito apegado ao mundo material, mas, por outro lado, é uma transgressão que a pessoa está causando quando ele faz para si mesmo alguma coisa que está machucando, que está difícil para ele. O que o Ramban está falando é outro nível completamente diferente. É alguém que consegue, por vontade, se desconectar do mundo material de uma maneira que isso não é para ele um sofrimento, isso não é difícil para ele, ao contrário, quando ele entende que a felicidade verdadeira está da pessoa não ser dependente do mundo material. Então, isso é o conceito do Samer Behilko. Quando a pessoa está feliz com o que ela tem, quer dizer, feliz é feliz de verdade, não é? Não, eu faço um voto de eu não quero dinheiro, eu quero ser uma pessoa muito simples, mas ele tem inveja dos que têm mais que ele não está contente de verdade com a casa que ele tem, ele não está contente com o que ele tem na vida. Então, uma das coisas que ele fala é que a pessoa, por exemplo, que é um Talmid Chacham, e que ele, Baruch Hashem, dedica a vida dele só para estudar a Torá, normalmente as pessoas que tomam essa decisão na vida, elas estão abrindo mão do mundo material. Por quê? Porque, por exemplo, alguém que estuda o dia inteiro em Israel, se ele conseguir ganhar 500, 600 dólares, é muito. Quer dizer, mal e mal, ele consegue pagar o aluguel de uma casa. A pessoa fez uma escolha, quer dizer, para viver nessas condições, a pessoa tem que fazer essa escolha para a vida dele. Então, a pessoa só pode fazer essa escolha se ela vai estar feliz com isso, se ela vai conseguir se desconectar do mundo material, mas ela vai se desconectar com alegria. Ele vai estar samer bechelko, ele vai estar feliz com a parte dele, ele vai estar feliz realmente de poder estar conectado com o mundo espiritual e não com o mundo material. Agora, isso de samer bechelko, da gente estar feliz com a nossa parte, isso se refere única e exclusivamente ao mundo material. O mundo espiritual, ao contrário, a pessoa nunca tem que estar satisfeita com o que ela tem que querer cada vez mais crescer e ter mais Torá e mais espiritualidade. Baruch Hashem, eu já cheguei nesse nível. Nunca é suficiente, sempre a gente tem que querer crescer mais. Então a gente começou perguntando por que Deus naturalizou no ser humano esse conceito, essa força chamada inveja,
Porque existe uma inveja positiva, chamada Kinat Sofrim, a inveja das pessoas de Torá, que a gente pode ter essa inveja positiva. Eu quero também ter esse nível espiritual, eu também quero crescer, eu quero que essa pessoa seja o meu modelo do que eu quero ser na vida. Isso é uma inveja positiva, porque eu não quero tirar o que é do outro. Eu quero chegar naquele nível e, Bezrat Hashem, também conseguir estar contente como ele, naquele nível espiritual, sem precisar estar tão preso material. Então, materialmente, a gente tem que tentar estar satisfeito com o que a gente tem, e espiritualmente, sempre a gente tem que querer quebrar mais. Tem que querer subir mais e adquirir mais crescimento a cada dia da nossa vida. Então, olha que interessante que também um ponto, quando a pessoa está samer bechelko, ela não vai ter tantas preocupações com o mundo material. Alguém que tem muitos business, ele não consegue estudar Torá, porque enquanto ele está estudando Torá, ele está pensando que talvez a bolsa subiu, e talvez o dólar caiu, e talvez ele não fez o melhor investimento, e talvez agora está tendo a crise. O tempo inteiro ele está com a cabeça presa no trabalho dele. Então, a pessoa que ele consegue se desconectar do mundo material, ele também vai conseguir estudar Torá com muito mais tranquilidade. Então, tem gente que, Baruch Hashem, que apesar da pessoa ela ter muito dinheiro, ela ter empresas, ela consegue sentar e, Baruch Hashem, ela consegue estudar a Torá com uma tranquilidade incrível. Por quê? Porque ela está feliz com o que ela tem. Se ela tem isso, Baruch Hashem, é isso que Deus ele está mandando para ela. Ela pode se despreocupar que enquanto ela está estudando Torá, ela não vai perder nada. Ela só vai estar ganhando. Então, Bezrat Hashem, esse é o primeiro ponto. A gente olhar como se a gente tem materialmente tudo o que a gente precisa, a gente está feliz. E assim a gente vai ver também no nosso estudo do Pirkei Avot, Eis eu Ashir, quem é a pessoa rica? A Samer Bechelko, aquele que está feliz com o que ele tem na vida. Mas aqui tem uma grande pergunta. Eis eu Ashir, quem é o rico? Deveria falar Eis eu Samer. Quem é a pessoa que é feliz? Aquele que está contente com o que tem. Por que quem é rico? Aquele que está contente com o que tem. Porque se a pessoa ela tem R$ 1.000 no banco e ela está contente com esses R$ 1.000 no banco, ela tem R$ 1.000, Baruch Hashem. Mas alguém que tem R$ 10.000 no banco e gostaria de ter R$ 100.000, e enquanto ela não tiver R$ 100.000, ela não vai ser feliz, então ela não tem R$ 10.000, ela tem menos 90.000. Ela é mais pobre do que todos os pobres. Então a gente tem que saber que a riqueza significa também a gente saber dar valor para o que a gente tem na vida, e dessa maneira a gente vai conseguir se conectar de verdade com o nosso estudo da Torá e com o nosso crescimento espiritual. 26º ponto, também a gente já, a verdade é que ele é muito, muito próximo de uma outra ferramenta que a gente já falou um pouquinho, que é a Ose Siag Lidvarav. A pessoa que ela é contida em suas palavras, ela faz proteções para suas palavras. O Rav Munk, ele traz aqui alguns significados, né, desse conceito. Que ferramenta exata é essa da gente ser contido nas nossas palavras? Então, primeiro, a gente tem que... Isso é um conceito geral que vale para todo mundo material, mas que vale muito também para as nossas palavras. Tem o conceito da gente se santificar, não só em relação ao que é proibido, mas também a gente se santificar em relação ao que é permitido. O que significa isso? Mesmo que a gente come comida kasher, não precisa comer tudo que tem vontade, não precisa comer tudo que você vê na frente, não é porque você está numa festa e saiu da festa, ter uma mesa de doce, já que o doce está lá, eu vou comer tudo que eu tenho vontade. Se santifica também no que é permitido. Isso é um nível de kedushá, de santidade. Então, da pessoa também nas palavras dela, ela ser contida, mesmo que ela não estou nem falando de alguém que está usando Deus nos livre, as palavras para fazer lachonará, para humilhar uma outra pessoa. Não, estou falando de alguém que está usando palavras até para coisas que são, entre aspas, parve, que não estão fazendo mal para ninguém. Mas a gente tem que aprender a ter autocontrole, a só falar quando a gente pensou bem,
se vale a pena a gente falar o que a gente está pensando. Então, sempre antes da gente abrir a boca, pensa, né? Não é como a gente normalmente faz, que primeiro a gente fala e depois a gente pensa se a gente falou o certo ou não falou o certo. Não, não. Vamos inverter a ordem. Sempre para pensar se é necessário falar, se é benéfico o que eu vou falar, se vai trazer coisas boas. Se realmente for necessário, então vamos falar. Se não é necessário, é o que a gente já comentou sobre aquela famosa conversa de elevador. Então, a gente entra no elevador, a gente sente, né, tem uma outra pessoa, então a gente sente que a gente tem uma obrigação de falar alguma coisa. Então, óbvio, não estou falando de cumprimentar as pessoas, isso é obrigação, então isso é fundamental. Não existe um ser humano que não sabe dar um bom dia, boa tarde, cumprimentar alguém, e não importa quem é, se é um morador do prédio, se é o porteiro do prédio, se é a empregada que vem trabalhar, uma pessoa que não sabe dar um bom dia, um boa tarde, um muito obrigado, eu não sei nem se recebe o rótulo de ser humano. Então, não estamos falando disso, mas aquelas conversas que, você viu, vai chover, né? Vai chover. Não, mas está saindo sol, está saindo sol, você viu que... Então, não precisa, a gente não tem obrigação nenhuma se não tem nada construtivo para falar, então é melhor a gente ficar em silêncio. Eu lembro uma vez, conto uma piada de uma pessoa que ele ia muito no barbeiro, e o barbeiro gostava de falar e contava, e um dia ele foi no barbeiro, e o barbeiro perguntou para ele, como que você quer o corte? E o cara falou, em silêncio, por favor, assim eu quero o meu corte de cabelo. Não precisamos ser grosseiros, mas, de novo, em relação ao nosso autocontrole, a gente se santificar no que é permitido, a gente ter autocontrole e sempre pensar se está tendo algum benefício o que eu estou falando. E tem mais um ponto, a gente também falou sobre isso no Pirkei Avot, o conceito de siag. Siag é uma proteção. Então, a gente falou que é o primeiro ensinamento do Pirkei Avot, na primeira Mishnah, a gente falou que o ensinamento é façam proteções para a Torá. O que quer dizer isso? A gente tem que se proteger para que a gente nunca chegue nem perto de coisas proibidas. Então, quando você se santifica nas coisas permitidas, você está se afastando cada vez mais de Deus nos livre chegar em alguma coisa proibida. Então, quando você já controla até as coisas permitidas que você fala, com certeza você não vai chegar nem perto, Deus nos livre, de falar alguma coisa proibida, de falar um lashon hará, de ofender uma pessoa. Então, quanto mais a gente tiver esse autocontrole, mais benefício a gente vai ter para a nossa vida. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com as nossas palavras. Na hora que a gente está ensinando alguma coisa também, a gente tem que ser cuidadoso. Então, está escrito no Pirkei Avot que a proteção para a sabedoria, muitas vezes, é o silêncio. Então, é essencial para a gente adquirir Torá. Muitas vezes, a gente sim ficar em silêncio. É importante momentos de silêncio para reflexão, para a gente falar com a gente mesmo, em vez de ficar o tempo inteiro querendo só falar com os outros. Muitos momentos da vida é importante a gente querer falar também com a gente mesmo. Então, é essencial para a gente ter Torá, a gente também querer ter momentos de silêncio no nosso dia a dia. Então, um dos pontos, né, que falam que da onde David Ameller ele chegou num nível espiritual tão elevado, tão incrível, então ele ficava pastoreando no deserto e ele ficava horas e horas do dia dele completamente sozinho. E a pessoa sozinha, o que ela faz? Ela vai refletir com ela mesma, ela pensa. O David Ameller estava sempre refletindo e dessa maneira ele conseguiu chegar nesse nível incrível de ser um dos maiores reis da história de Israel. Então, me lembrando de novo aqui que tem só mulheres que eu preciso tomar cuidado de falar sobre controle da fala. Não fui eu que falei, foi uma das senhoras aqui, mas eu não vou revelar quem é, para ela não ser linchada depois por todo mundo. Aqui estão me perguntando sobre o Nazir, que a gente comentou. O Nazir, ele é uma escolha própria. A única exceção que a gente tem na Torá foi o Shimshon, o Sansão, que ele foi uma escolha divina. Teve um anjo que avisou para a mãe do Shimshon que ele ia ser Nazir desde o ventre da mãe dele, mas para todos os outros casos, o Nazir é um voto pessoal, né? Uma escolha voluntária e pessoal.
Então, e a gente tem que também fazer uma proteção para as nossas palavras, também significa, quando a gente for dar uma aula de Torá, e não precisa ser uma aula para um grande público, até quando a gente vai transmitir alguma coisa para uma outra pessoa, a gente tem que se preparar muito bem para explicar direito. Então, quando a gente vai dar, por exemplo, uma palestra, eu lembro até hoje era um grande palestrante que tinha em Israel, que ele estava dando uma aula de oratória, e ele falou uma ideia muito interessante. Ele falou, nunca comece isso. Pessoas que estão começando, né, a dar palestras, dar aulas, muitas vezes eu já escutei essa frase, que a pessoa começa a aula falando, olha, gente, eu não preparei nada, mas eu queria falar umas palavras. Ele fala, não precisa falar isso, porque se você não preparou, todo mundo vai perceber. Não precisa nem avisar as pessoas que você não preparou, as pessoas em 5 minutos da tua palestra, todo mundo já vai saber que você não preparou nada. Então, tem que se preparar, a gente tem que ser cuidadoso com as nossas palavras, para que as palavras elas sejam sempre adequadas, o público tem que ser adequado. Então, interessante é que uma das coisas, né, que a gente teve nesse curso de oratória era sempre saiba quem é o público para quem você vai falar, porque é óbvio que o quanto você vai direcionar a tua palestra tem que ser de acordo com o público que está escutando. Então, a gente tem que ter uma preparação muito grande para transmitir da maneira correta. E a gente, Bezrat Hashem, então a gente vai se preparar sempre bem e a gente vai tentar ser muito mais cuidadoso com as nossas palavras. A ferramenta número 27 também é uma ferramenta difícil da gente conseguir alcançar. Isso precisa um trabalho de uma vida inteira. É a ferramenta 27, Eino Mahzik Tová Leatzmo. A pessoa que não atribui méritos a si mesmo, a pessoa que não busca honra, a pessoa que não se orgulha dos seus atos. Estou falando do orgulho negativo, óbvio. Existe um orgulho, a pessoa tem que estar contente. Baruch Hashem, quando uma pessoa ele tem sucesso em alguma coisa, a pessoa investiu e ele conseguiu, óbvio que a pessoa pode estar feliz, pode estar satisfeita, mas nunca sentir orgulho e querer escutar elogios, querer escutar das pessoas, uau, kola kavod, a gente tem que fugir, a gente tem que ser, o conceito da Torá de ser um boreach mina kavod, a gente fugir de todas as maneiras da honra. A gente vê os maiores da Torá, Avraham Avinu, Yitzhak, Moshe Rabbeinu, qual é a qualidade central deles? A humildade. Justamente a humildade, ela está presente em quem é grande de verdade. Então, se a gente pega Avraham Avinu, ele está discutindo com Deus, ele fala, Hashem, afar ve'efer anohi, eu sou pó e cinza, eu sou um nada. Peraí, como um nada? Avraham Avinu. Moshe Rabbeinu também, quando Hashem fala para ele, Moshe, você vai ser o salvador do povo judeu. Moshe falou, eu? Quem sou eu para salvar o povo judeu? Tem gente muito maior que eu que pode fazer isso. A gente vê isso, é a marca registrada dos tzadikim. Eles não estão procurando escutar kola kavod, uau, parabéns, como você é bom. Então, a gente tem que chegar no nível de querer fazer as bondades de maneira que as pessoas nunca elas estejam sabendo. A gente faz as bondades ocultas de forma que ninguém saiba. A época que eu estava na Yeshiva, olha que interessante, um rapaz, ele hoje em dia é um Rosh Kolel, é um rabino, Baruch Hashem, que tem um Kolel, tem um centro de estudos para homens casados. Ele é um Baal Teshuvah, uma pessoa que começou do zero e Baruch Hashem ele foi crescendo em Torá, mas ele não cresceu só em Torá. Ele cresceu muito também em Midot, em traços de caráter. Então teve uma época de Yeshiva que infelizmente estava com um problema financeiro muito, muito grande e tinha um homem contratado que fazia toda a limpeza da Yeshiva e tiveram que dispensar ele porque não tinha mais dinheiro para pagar o homem da limpeza. Então, foi combinado que todos os alunos da Yeshiva deviam ter uns 40, 50 alunos, precisa de muita coisa, de limpeza, de preparação. Então, a Yeshiva ela vai ser dividida em grupos e cada grupo vai ser responsável por alguma atividade. Então, alguns vão ser responsáveis por ajudar a preparação do Shabat, outros para limpar as mesas, né, depois do almoço. Então, tudo os bahurim, os alunos, eles participavam.
mas teve uma das atividades que era limpar os banheiros públicos. Os banheiros do quarto, isso óbvio, era responsabilidade dos alunos que dividiam o quarto, mas os banheiros públicos, quer dizer, que são os mais sujos, esses ia ter um sorteio, qual grupo que vai ficar responsável. Então, todo mundo, né? Naquele dia, todo mundo, quem não sabia rezar direito, aprendeu. Porque, Deus me livre, tem que limpar banheiro que homens usam o dia inteiro. Dá para imaginar como que isso fica no final do dia. E quando começou, né, o sorteio do que cada grupo ia fazer, então foram sendo sorteados e Baruch Hashem, quando chegou no momento de sortear o banheiro, a pessoa que estava sorteando falou, os banheiros, teve um voluntário anônimo, que não quer que ninguém saiba quem é, ele pegou essa atividade de limpar os banheiros. E quando que esse rapaz, quem que pegou para limpar os banheiros? Justamente esse rapaz que hoje é um Rosh Kolel. Ele é a pessoa responsável por um centro de estudos, é alguém com muita Torá, mas a gente vê dessa atitude dele que não é só Torá, também traços de caráter. Que hora que ele limpava o banheiro, como eu descobri que foi ele limpava o banheiro depois da meia-noite, para ninguém saber que era ele. Teve um dia que eu acabei ficando estudando até mais tarde e eu, sem querer, descobri que ele era, e ele me pediu, por favor, quando eu descobri, para eu guardar segredo e nunca contar que era ele que limpava os banheiros. Então, isso é a grandeza de quem quer fazer as coisas sem querer receber méritos por isso, sem querer ficar que as pessoas vão bajular ela e as pessoas vão ficar falando bem dela. E o próprio Pirkei Avot fala para a gente, se você estudou muita Torá, não vai se gabar por causa disso. Por quê? Porque foi para isso que você foi criado. Quer dizer, você não tá fazendo mais do que a tua obrigação aqui no mundo. E não só, a gente tem que pensar, uau, eu fiz um ato de hesed, eu fiz uma bondade, eu ajudei uma pessoa. O que você fez é uma gota d'água dentro do que você poderia. Olha o que são as possibilidades do ser humano. O que a gente fez é uma gota d'água. Por que a gente vai se gabar por um ato que é uma gota d'água comparado com o oceano de coisas que a gente poderia fazer? Então, a gente, Baruch Hashem, a gente tem que saber, tem que ter autoestima. Então, tem que tomar muito cuidado. É diferente a pessoa que no marzik tová leatzmo, a pessoa que ele não fica procurando, né, elogios da pessoa que não tem autoestima. O ser humano precisa ter autoestima, ele tem que saber o seu valor, ele tem que saber Baruch Hashem, todas as coisas positivas que ele tem. Tão importante isso é para nossa geração, isso é fundamental. Tão importante quanto a gente realmente conseguir saber os nossos defeitos, é também a gente saber as nossas qualidades. A gente muitas vezes sabe os defeitos, sabe os nossos erros, mas não sabe as nossas qualidades. Então, é muito importante a gente saber quais são as nossas qualidades também na vida. Então, a gente precisa, Bezrat Hashem, ter autoestima, saber o nosso valor, mas não esperar reconhecimento dos outros. A gente tem que fazer as coisas, por quê? Porque Deus pediu, porque é o certo fazer. A gente tem que ajudar os outros, porque isso é o correto. A gente está deixando o Hashem feliz e não fazer de uma maneira que os outros vão vir exaltar e vão falar Kol HaKavod, o que a gente fez. E é muito importante isso para o Kinyan da Torá, para a gente adquirir Torá. Por quê? Porque é sabido que uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é orgulhosa, Deus não dá para ele Torá. Então, ele pode até ter uma Torá que ele acha que ele adquiriu essa Torá, mas essa Torá vai embora dele. Ele não se transformou num utensílio que realmente vai ter Torá dentro dele. Então, outro ponto também relacionado com a Torá, por que a gente não pode se gabar do nosso estudo da Torá e do quanto eu sei? Uau, olha que conhecimento que eu tenho. Está escrito que antes da pessoa nascer, durante todo o tempo que ele está no ventre da mãe, vem um anjo e ensina para a pessoa toda a Torá, com todos os segredos, com toda a profundidade da Torá. Quer dizer, a gente tem Baruch Hashem, 9 meses de aula intensiva, um intensivão de Torá. Um anjo, ele vem ensinar cada ser humano. Está escrito que no momento que a criança vai nascer,
o anjo toca na boca dela e ela esquece toda essa Torá. Então, a grande pergunta é, para que ensinar a Torá se no momento que a criança ele vai nascer, ele vai esquecer toda a Torá dele? E a resposta é verdade que a pessoa esquece a Torá e agora ela precisa se esforçar para adquirir de novo a Torá e ela vai ter méritos para isso. Mas se não fosse aquela aula original que o anjo deu, então, na verdade, tudo que a gente está vendo de Torá agora já é uma revisão da Torá que a gente já aprendeu. Se a gente não tivesse aprendido da primeira vez, a gente não ia entender agora também quando a gente está escutando de novo. Então, aquela aula ela foi fundamental para gravar na nossa alma toda a Torá e agora, através do esforço, eu posso resgatar aquela Torá que ficou gravada na nossa alma. Então, por que você vai sentir orgulho? Porque se não fosse Hashem, se não fosse essa ajuda celestial, se não fossem as aulas dos anjos, a gente não ia saber nada de Torá. Então, por que você se acha melhor que uma outra pessoa só porque você estudou Torá? Então, a gente tem que saber que tudo é Siyata Dishmaya, tudo é ajuda de Hashem. Se a pessoa vai ser sábia ou não vai ser sábia, tudo que a gente vai conseguir entender na vida, tudo isso está na mão de Hashem. Então, se não fosse essa ajuda, e é por isso que a gente começa os pedidos pessoais da Midah, a gente pede dat, a gente pede justamente entendimento das coisas, discernimento. Por que tem que pedir para Hashem? Senta e estuda. Não adianta sentar e estudar. Se não tiver Siyata Dishmaya, se não tem ajuda celestial para a gente ter sucesso no nosso estudo, não fica nada. O estudo, ele vai embora. Então, a gente sempre começa, a gente pede para Hashem, nessa brachá de dat, a gente fala Roneino Meitcha. O que é Roneino? Vem de Hinam. É um presente, Matanat Hinam. É um presente gratuito que Hashem dá. Então, a gente não pode se gabar, porque não é o teu esforço que trouxe tudo, é a ajuda de Hashem. O teu esforço serviu para despertar a misericórdia de Hashem, mas o sucesso, ele está sempre na mão de Hashem. O número 28, a ferramenta 28, aqui a gente vai ver, mais impressionante ainda, o que isso tem a ver com Torá. A ferramenta é Ahuv, a pessoa ser uma pessoa amada, uma pessoa querida. Pessoa querida por quem? Tanto pelas pessoas quanto por Hashem. Então, é muito importante a gente lembrar o quanto é importante também com os seres humanos a gente desenvolver um bom relacionamento, a gente ser querido por todo mundo, que as pessoas estejam contentes de estar perto da gente. E um dos pontos, a gente está entrando, a gente vai falar isso na quarta-feira, Bezrat Hashem, na nossa aula da Parashat Shavua. A gente vai começar a partir dessa Parashá, da Parashá Be'alotcha, a gente vai começar uma época terrível para o povo judeu, de muitas transgressões no deserto e muitos castigos terríveis. Castigos, por exemplo, do povo ter que ficar 40 anos vagando pelo deserto até que toda uma geração morresse e só uma nova geração pudesse entrar na terra de Israel. O que aconteceu? O tempo inteiro reclamações. O povo reclama da água, reclama da comida, e reclama do caminho, e reclama disso e daquilo, e que não tem, e que saudade daquele peixe que tinha no Egito, e que saudade de não sei o quê. O tempo inteiro o povo está reclamando. Por que o povo reclama tanto? Então, uma pessoa que ele sempre olha tudo de maneira negativa, ele é sempre pessimista, essa pessoa ela vai estar sempre reclamando de tudo. E o Rabbeinu Yonah, ele fala que normalmente quem é reclamão termina sozinho. Por quê? Porque ninguém gosta de gente reclamona. A gente gosta de pessoas otimistas, de pessoas que estão felizes, de pessoas que vêm trazer boas notícias. Então a pessoa ela já acorda com um bom dia e que você tem um dia maravilhoso. Tem o outro que, mais um dia, olha, está nublado. Baruch Hashem, vai vir chuva, se está nublado. É porque vai vir chuva, vai vir água para o mundo. Tem muito sol. Baruch Hashem, sol é vida. A gente tem que saber olhar as coisas de maneira positiva, senão a gente se torna uma pessoa chata, que as pessoas não gostam de estar perto de gente pessimista, de gente chata, que só sabe ver o lado negativo, só sabe criticar, só sabe, infelizmente,
está para baixo. Então, as pessoas gostam de gente para cima, de gente feliz. A gente pode ser querido pelas pessoas, sendo uma pessoa feliz, uma pessoa para cima, uma pessoa otimista, olhar o copo meio cheio, não o copo meio vazio. E isso vai também para as outras pessoas. A gente vai, Baruch Hashem, dando também para as pessoas mais vida, mais alegria, quando a gente consegue ver o positivo e falar de coisas boas. Então, a gente tem que tentar ser amado aos olhos das pessoas e também tentar ser amado aos olhos de Hashem. Então, uma pessoa que é amada, tanto em termos das pessoas quanto de Hashem. Por exemplo, um aluno. Eu vejo como professor o quanto é mais fácil você ensinar a Torá quando você gosta de alguém. Quando alguém, por exemplo, eu dou aula numa escola, tem aqueles alunos que são comportadinhos, que são bonitinhos, que fazem a lição de casa, que sabem perguntar, que sabem respeitar. É um prazer dar aula para essas crianças. Você gosta de ensinar, você quer ensinar cada vez mais. Mas tem aqueles alunos que não fazem e não escutam e bagunçam. É mais difícil, você já não tem mais essa vontade. É óbvio que o bom professor é aquele que vai conseguir trabalhar e ele vai querer dar aula de Torá do mesmo nível para o bom aluno e para o mau aluno. Mas é muito mais fácil, quer dizer, as pessoas, quando alguém é uma pessoa simpática, quando alguém é uma pessoa para cima, todo mundo quer ensinar a Torá para ela, todo mundo quer ajudar ela. Se a pessoa está sempre reclamando, está sempre com problemas, está sempre com dificuldades, as pessoas fogem dela, as pessoas atravessam a rua. Adolescente, não é o mesmo conceito, mas dá para usar. Tinha uma época que tinha uma empresa chamada Amway, que trabalhava com vendas diretas e era um sistema muito próximo do sistema de pirâmides, que até é proibido por lei. Mas a Amway, como que era propaganda, eles não gastavam propaganda nenhuma, eles usavam as pessoas como propaganda, e se você indicasse outras pessoas para a Amway, você ia sendo graduado e você ia recebendo também uma participação pelos novos clientes que a empresa conseguiu. Então, o que acontecia? A pessoa virava um chato, porque aonde você estava, a pessoa vinha falar para você dos produtos da Amway. Então, eu lembro de um rapaz do meu prédio que, literalmente, eu atravessava a rua, eu via o cara chegando, eu atravessava a rua para não encontrar com ele. Por quê? Porque você sabe que você vai encontrar com ele, ele vai querer te empurrar goela abaixo produtos que você não quer e que você não precisa. Então, isso é a mesma coisa. Se você não se torna uma pessoa querida, as pessoas começam a querer evitar a gente. E ninguém vai querer te ensinar a Torá, ninguém vai querer te falar coisas legais. Então, por isso é importante para a gente ter Torá na vida, a gente ser amado para as pessoas. Então, como a gente pode ser amado? Se a gente tiver um comportamento com bondade, com misericórdia, de novo, ser uma pessoa positiva, isso faz também com que a pessoa seja amado pelas outras pessoas. Os nossos bons atos também fazem com que a gente seja amado por Hashem. Como Hashem ele se refere, é incrível, como ele fala o amor que ele tem pelos nossos patriarcas. Então, os nossos patriarcas, Deus ele fala com uma linguagem tão bonita de amor, o quanto Deus ele amou os atos de Abraham, de Isaac e de Jacob. Por quê? Porque são atos de retidão, são atos de bondade, são atos de misericórdia, são atos de entrega para Deus. Isso agrada a Deus e essa pessoa, Deus ele abre a cabeça dela. A gente falou que toda a Torá que a gente vai ter depende da Siyata Dishmaya, depende da ajuda dos céus. Então a gente tem que saber, quanto mais Deus está contente comigo, com os meus atos, mais ele vai querer abrir a minha cabeça para eu conseguir entender a Torá. Tem muitas histórias de pessoas que tinham dificuldade no estudo da Torá e que Baruch Hashem, depois de algum acontecimento que a pessoa teve que vencer de uma maneira como um leão, algum traço de caráter negativo, histórias de pessoas que foram humilhadas em público e conseguiram se controlar, e elas contam que a partir daquele momento a cabeça delas se abriu para a Torá. Falando que é impressionante, que tem um marco na vida delas, como era a Torá antes disso e depois disso. O nível de entendimento, o nível de profundidade que as pessoas conseguiam entender, tem tudo a ver com a Siyata Dishmaya, o quanto Deus ele está contente, então quanto a gente tem que manter a nossa santidade em todos os nossos atos, nas nossas palavras, até nos nossos pensamentos, para que Deus queira mandar para a gente a
Torá dele. Então, se a pessoa tiver essas qualidades, né, que a gente está falando até agora, quantas boas qualidades, Baruch Hashem, que a gente já falou, a pessoa que conseguir ter essas qualidades, ele vai estar garantindo que ele vai ser querido para Hashem também. Uma pessoa que ele tem bons atos e ele é querido para Hashem, então essa pessoa, ela vai também, normalmente, existem os mekatregim. O que são isso? Espiritualmente, os nossos bons atos, eles criam anjos de defesa, e os nossos maus atos, Deus nos livre, eles criam anjos de acusação. Então, quando uma pessoa faz bons atos, só que ele tem mekatregim no Shamaim, ele tem anjos que estão delatando ele, que estão mostrando os maus atos, então a gente perde um pouquinho da força de tudo que a gente está fazendo. Mais uma pessoa que ela é amada por Hashem, que os atos dela são atos retos, o estudo dela da Torá é um estudo puro que flui, por quê? Porque não tem anjos lá em cima que estão acusando ele de transgressões que ele possa ter feito aqui embaixo. E, de novo, ele vai ter muito mais Siyata Dishmaya e ele vai conseguir estudar muito mais Torá. Isso é, Bezrat Hashem, o quanto a gente precisa amar, ser amado, né, pelas pessoas, se comportar de uma maneira que as pessoas elas gostem da gente. A ferramenta número 29 é o Rev Etamakom, que a gente ame Hashem. Então, óbvio, isso é uma das coisas que os nossos sábios falam, que é muito difícil a gente tentar chegar perto do amor a Deus do mesmo nível que Ele ama a gente. Que todos os dias a gente tem que dar um pouquinho para refletir o nível de amor que Deus tem pela gente, o quanto nosso amor em relação a Ele está muito longe de chegar perto do quanto Ele ama a gente. Mas, de novo, se a gente amar Hashem, primeiro, quem ama Hashem de verdade vai querer trazer pessoas para o caminho dele. Se você ama Hashem, você sabe o quanto ele fica triste de alguém que está afastado dos caminhos de Torá e do quanto vai alegrar ele, uma pessoa está cumprindo Torá e Mitzvot, você vai fazer de tudo para trazer as pessoas de volta para os caminhos de Torá. Então, a gente precisa, se você ama Hashem, você vai querer estudar mais Torá. Por quê? Porque se você quer encher o copo dos outros, antes você precisa estar com o teu copo transbordando. Então, a gente precisa cada vez mais estudar mais. Se você ama Hashem, você quer entender a sabedoria dele. Então, uma das maneiras que assim os nossos sábios explicam, como que eu posso fazer para entender a cabeça de Deus? Uma das maneiras é estudando a Torá dele. Quanto mais eu entendo a Torá dele, a Torá de Hashem, é um pouco do reflexo da, entre aspas, da cabeça dele, da forma de Deus pensar. Então, quanto mais eu estudar a Torá, mais eu estou me conectando e entendendo Hashem. Então, quanto mais a gente ama ele, mais eu vou querer estudar a Torá e vou querer me conectar com todas as sabedorias da Torá e vou tentar fazer de tudo para trazer pessoas para os caminhos de Hashem, para os caminhos da Torá e das mitzvot. E o 30 é o Rev Etabriot. A gente também chegar no nível de amar todas as criaturas. Então, se a gente amar de novo, se a gente amar as pessoas, a gente vai querer trazer elas, a gente vai querer o melhor para cada um. Então, eu vou querer trazer essas pessoas para os caminhos da Torá, para os caminhos das mitzvot. Outro detalhe importantíssimo, a gente tem que lembrar que a Torá ela não foi entregue nem para Abraham, nem para Isaac, nem para Yaakov. Apesar do nível incrível deles, como a gente falou, que eles são chamados de pessoas queridas por Hashem, mesmo assim Hashem não entregou para eles a Torá. Por quê? Porque a Torá não pode ser entregue para indivíduos. A Torá tem que ser entregue para um povo. Parte das mitzvot da Torá justamente são coisas que vão ensinar a união das pessoas. Então a Torá teve que ser entregue para um povo e não para um indivíduo. Toda vez que eu amo as pessoas, eu estou fazendo parte de um clã, de um grupo que mereceu receber a Torá. Se eu não amo as pessoas, se eu me importo só comigo mesmo,
e eu não me importo com a espiritualidade dos outros. Então, é como se a Torá não foi entregue para mim. Eu estou fora desse clã, desse grupo que recebeu a Torá. Mas quanto mais a gente amar as pessoas, isso não só as boas pessoas, amar pessoas boas, isso é fácil. Como a gente falou no paralelo com o professor que gosta dos bons alunos, isso qualquer um sabe fazer. Não precisa de nenhuma técnica, não precisa de nenhum trabalho. O grande professor quem é? Aquele que também consegue amar os maus alunos e se importar com eles e tentar ajudar eles. Significa que você pode odiar os atos que uma pessoa faz. Uma pessoa, ele faz maus atos, ele faz coisas abomináveis. Você pode odiar os atos dele, mas nunca odiar a pessoa. A gente tem que amar cada um, cada criatura, cada ser humano. Isso também, óbvio que dentro de um grupo, a gente tem que amar, a gente tem que cuidar muito do povo judeu dentro do povo, mas amar toda a humanidade, se importar com toda a humanidade. Por quê? Porque cada ser humano foi criado Betselem Elohim. Se a gente conseguir olhar para cada pessoa e conseguir ver que Deus está dentro dela, a gente vai amar essa pessoa, a gente vai querer dar kavod, dar honra para essa pessoa. Então, um dos grandes erros que a gente faz na vida, quando você menospreza alguém, quando você fala feio de alguém, significa você não está reconhecendo a divindade que tem dentro dessa pessoa. Cada ser humano, ele tem uma neshama, então ele é uma parte de Hashem. O quanto a gente tem que dar kavod, o quanto a gente tem que respeitar as pessoas, cada criatura. E uma das coisas importantes, existe um conceito chamado Zikui Harabim. Zikui Harabim é a gente fazer atos que trazem mérito para muitas pessoas. Então, por exemplo, Zikui Harabim, alguém que ele faz um livro para que muitas pessoas tenham acesso à Torá, ou que faz shiurim, ou que faz mitzvot, entendeu? Que ajuda, a pessoa abre um gmar, ela abre uma instituição de caridade. Então, isso é chamado de Zikui Harabim. Você lezakot, você trazer méritos para muitas pessoas. Então, a mitzvah, assim o Pirkei Avot fala que aquele que faz Zikui Harabim, ele tem uma proteção especial de Hashem. Que Hashem vai ajudar ele a não cometer transgressões. E isso a gente falou, quando a pessoa está limpa, ela tem um canal muito direto com Hashem para receber Torá. E essa pessoa vai ter também um mérito que Hashem vai abrir a cabeça dele dentro dos caminhos de Torá e mitzvot. Então, a gente tem que chegar nesse nível, Bezrat Hashem, de amar de verdade todas as pessoas. De novo, não estou falando que é uma coisa fácil, é um trabalho muito grande. Amar as pessoas queridas, as pessoas boazinhas, as pessoas que só fazem bondade. Os bandidos também sabem fazer isso. Os bandidos também sabem amar as pessoas da família. A nossa grandeza a gente vai mostrar quando a gente conseguir amar aqueles que não são fáceis de amar. Aquelas pessoas difíceis, aquelas pessoas problemáticas, aquelas pessoas que enchem a nossa paciência. E mesmo assim, a gente vai conseguir amar essas pessoas. Isso vai despertar no Shamaim, vai despertar lá no céu uma luz muito grande. E a gente vai ter o mérito de conseguir ter muito mais Torá, e uma Torá com muito mais pureza, e uma Torá que vem diretamente de um Deus que está contente com os teus atos. Porque você ama as criaturas e você se trabalhou os teus traços de caráter. E só para a gente terminar hoje, a 31ª ferramenta é Ohev Etatz Dakot. Talvez a gente vê as duas juntas, 31 e 32, que são muito conectados. O 31 é Ohev Etatz Dakot, que a gente vai amar os caminhos de Atzdakot. A gente pode entender isso como justiça e também como caridade. A verdade é que a gente traduz a palavra tzedakah, sempre a gente traduz como caridade. Mas, literalmente falando, a tzedakah vem da palavra tzedek. Tzedek é justiça, fazer o que é certo. Quando a gente acha que a gente faz uma bondade, que eu estou fazendo mais do que eu deveria, saiba que você está fazendo justiça. Deus te deu esse dinheiro a mais, não para você, justamente para você poder ajudar aqueles que têm menos. Deus podia ter dado igual para todo mundo.
Por que Deus deu mais para você? Para te dar o mérito de ajudar as outras pessoas. Então, a pessoa que ela consegue ser uma pessoa justa, uma pessoa reta e uma pessoa que procura sempre a bondade, são as fundações sobre as quais é construída a Torá. São os três dos pilares da Torá, são as três próximas ferramentas, que é o Revetat Tzedakot, a gente amar os caminhos de justiça e de bondade, o Revetamei Sharim, a gente amar os caminhos de retidão, e o Revetat Torahot, a gente amar as repreensões. São os três pilares sobre os quais é construída a nossa Torá. Então, a gente tem que se esforçar, só voltando para o número 31, então, o Revetat Tzedakot, da gente fazer justiça em todos os nossos atos, nos atos de caridade, a gente se esforçar para fazer até mais do que é obrigatório para a gente. É o que os nossos sábios chamam de Lifnim Mishurat Adin, faz até mais do que você seria obrigado a fazer em relação a ajudar as pessoas. Isso se conecta de novo. Se você ama alguém, você não mede esforços para ajudar essa pessoa. Se a gente chegar no nível de amar as pessoas, né, amar todas as criaturas, com certeza a gente vai se esforçar muito mais para poder ajudar todo mundo. O 32, como a gente falou, é o Revetamei Sharim, a pessoa ele amar a retidão. Então, o que quer dizer amar a retidão? Não ser uma pessoa bajuladora. Então, quer dizer, a gente muitas vezes bajula as pessoas e começa a fazer elogios que a pessoa não merece. Por quê? Porque a gente quer receber alguma coisa em troca. Isso se chama suborno. A gente está subornando a pessoa, a gente está bajulando. Então, está escrito, bajulação parece uma coisa simples. Está escrito que é um dos grupos, o bajulador, que mesmo que ele vai ter Olam Habá, mas ele nunca vai ter o mérito de receber a face de Hashem. Significa, ele vai até ter direito ao seu Olam Habá, mas ele não vai ter direito nunca de estar muito próximo de Hashem. Por quê? Porque a bajulação é uma enganação. Na verdade, é um comércio, né? Você está fazendo uma coisa boa para alguém, mas com a tua intenção zero de fazer bondades, a tua intenção verdadeira é receber alguma coisa em troca. Então, isso é horrível, isso não é bondade, isso é fazer um negócio. E a gente precisa, Bezrat Hashem, em todos os atos, né, no nosso estudo, nos nossos atos, sempre ter retidão, sempre ser honesto nos negócios. A primeira pergunta que vão fazer no Shamaim, a primeira é Nasata venatata bemuná. Se você foi honesto nos teus negócios. Quer dizer, uma pergunta importante no Shamaim. A gente pensa que a primeira coisa no Shamaim que vão perguntar é se você estudou Torá 24 horas por dia. Nem a primeira, nem a segunda, nem a 10ª não vai ter essa pergunta. Deus não vai perguntar se 24 horas por dia você estudou Torá. Mas Deus vai perguntar se 24 horas por dia você foi íntegro, você foi honesto. A gente tem que ser cuidadoso no nosso trabalho. A gente tem que ser muito cuidadoso para não estar fazendo nenhum tipo de enganação, de furto. Furto pode ser furto do tempo das pessoas também. Furtar o dat, você enganar uma pessoa, também é um tipo de roubo que você está fazendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa retidão e, Bezrat Hashem, dessa maneira, a gente vai conseguir adquirir uma Torá que vai acompanhar a gente para o resto da vida. Então, Shavua Tov,